8 Ok. horas, né, às 20 horas. Então, boa noite, amigos e amigas, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos à sala virtual do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o qual promove um encontro edificante todas as sextas-feiras. Assim, a equipe agradece a presença de todos e nos convida a participarmos da exposição que será apresentada pela nossa irmã Josi Nobre, trabalhadora da Fundação Allan Kardec, que traz o tema O Necessário. Então, vamos dar início com a leitura de harmonização, que tem o título Vontade Divina, extraída do livro Palavra de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, vamos fazer a leitura. Eu vou ler pelo livro, viu, Cário? Vontade Divina. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Paulo. Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos apresentá-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhar, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os ensinamentos. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, alargando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito e repetidas experiências no plano material. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque a educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora no jogo das ocorrências temporárias da estância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida, sem luz em nós. Agora vamos à nossa prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aqui reunidos em vossos nomes, queremos agradecer por essa oportunidade que nos é concedida de participarmos desse encontro fraterno, que alimenta a nossa alma e nos dá força, coragem e sabedoria. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a nossa irmã, Josi Nobre, que vai discorrer o tema nesta noite, sobre a assistência da espiritualidade. Que a paz de Jesus seja conosco. Amém. Então, minha amiga, Amém. agora é com você. Fique à Tá? vontade. Deixa eu colocar então a nossa exposição aqui, compartilhar com vocês. Olha que lindo. Necessário.
Pronto, vocês estão enxergando aí, é só para vocês acompanharem, né? Então, boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, nesse encontro, apesar de virtual, mas repleto de carinho, repleto de intervenção dos amigos espirituais, que quando a gente se reúne para conversar um pouco a respeito dos temas doutrinários, logicamente nós somos envolvidos por esses irmãos queridos que estão nos auxiliando na caminhada. E o tema de hoje, ele é baseado neste do livro Vinha de Luz, né? Onde Jesus fala a respeito do que é necessário com as irmãs Marta e Maria. Eu vou ler o texto, porque depois a gente vai desenvolver essa mensagem, que no Vinha de Luz, ela traz apenas um trechinho do que é dito por Jesus, mas vamos ver o contexto assim. O que disse Jesus a respeito do necessário, né? Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42, diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, significa que Jesus e os discípulos estavam a caminho de Jerusalém, então ele entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixa servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E é sobre essa passagem de Jesus que nós vamos conversar na noite de hoje. Aqui nós podemos ver, né, a princípio, uma perspectiva histórica a respeito dessa passagem da Bíblia. Ela acontece na cidade de Betânia, uma pequena cidade que ficava assim, a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Se vocês conseguirem enxergar aqui, está aqui, olha, o Monte das Oliveiras, o templo, Betfagé e bem aqui Betânia, a cidadezinha chamada Betânia. E é lá que moravam grandes amigos de Jesus, que era Lázaro e suas 2 irmãs, Marta e Maria. E como eles eram amigos íntimos de Jesus, todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém, ele dava aquela paradinha básica ali para descansar entre amigos. É muito gostoso quando a gente está num lugar que se sente bem, que se sente acolhido, que se sente amado e tratado com carinho. E era assim que Jesus se sentia, segundo muitos literatos, na casa de Lázaro. E esta casa, aqui, a cidade de Betânia, mostrando para vocês, e aqui um quadro onde mostra o que estava acontecendo na casa de Marta e Maria e Lázaro, onde ela tentava preparar as refeições e um ambiente para receber. Imagina a gente, dona de casa, de repente a gente receber 13 pessoas para nos visitar. É lógico que nós temos um corre-corre muito grande para tentar acolher adequadamente, receber bem a pessoa, principalmente quando a gente quer bem aquela pessoa, quando aquela pessoa é importante em nossa vida. Imagina nós estar recebendo aquele considerado profeta, né? Considerado Messias por aqueles que acreditavam, com seus parceiros na sua casa.
E como a cultura judaica, o anfitrião tinha que esse compromisso de receber muito bem os viajantes, assim estava Marta acontecendo, se comportando na casa dela. Então, quando a gente vai falar das irmãs Marta e Maria, a gente percebe que cada uma tem um comportamento diferente. Nessa passagem, inclusive, Lázaro não é citado. Talvez ele não estivesse em casa, ele estivesse em outros afazeres, né? A gente tem a presença de Lázaro muito marcante no momento em que acontece aquilo que eles chamaram de ressurreição de Lázaro, que foi um momento muito marcante da vida de Jesus. Mas isso é assunto para outra conversa nossa. Então, quando a gente vê a figura de Marta, ela provavelmente era a irmã mais velha da casa. E, no rigor da hospitalidade judaica, cabia a esta pessoa, a esta mulher mais velha da família, a anfitrionar e a recepcionar quem chegava. Então, ela estava seguindo todo aquele rigor. Lembra que quando um visitante chegava na casa de alguém, inclusive os pés eram colocados, uma bacia nos pés para lavar, para dar conforto, e recebido com pompas mesmo, como alguém muito querido e importante. Então, a Maria, como a Marta, como todas nós, donas de casa, não estava fazendo nada errado. Era o natural de se fazer. O que nós vamos ver que foi indevido é o que causou o questionamento de Marta mais adiante. Já Maria era a irmã mais nova, e ela, no momento em que Jesus chegou, que ela sentou, se vocês observarem aqui no quadro, está aqui, Maria sentada aos pés de Jesus. E isso é uma quebra de paradigma social muito grande, porque naquela época de patriarcado, e até hoje em muitos lugares, as mulheres não tinham esse tipo de acesso, o lugar delas era na cozinha, era cuidar dos afazeres domésticos e acolher e receber os convidados sem misturar-se com eles. E a Maria sentou-se aos pés de Jesus, que era um rabi, que era um mestre. Naquela época, só chegava aos pés dos mestres discípulos, sendo aqueles que estavam a aprender com ele, homens. E a Maria quebrou este paradigma a sentar com Jesus. E a Marta, muito inquieta, porque estava sobrecarregada. Quando a gente começa a ficar inquieta, quando a gente está sobrecarregada, quando a gente começa a pensar naquele peso que está carregando, em nós, naturalmente, há uma mudança vibratória, né? Você começa a ficar irritado, inquieto, e todo o padrão vibratório do seu perispírito ali, ele é alterado. E isso faz com que a gente seja envolvido por irmãozinhos espirituais que acessam essa nossa inquietude e podem nos irritar e nos causar mais contratempos, que a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Então, ela se sentindo sobrecarregada, ela foi questionar Jesus, porque Jesus era amigo de Marta. Não existia distanciamento entre eles. Ele era considerado um irmão querido que estava ali. Ela chegou lá e disse aquilo, né? Jesus, tu não está vendo que Maria está me deixando trabalhar sozinha? Manda que ela venha me ajudar. E aí, olha o que Jesus responde. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que Jesus respondeu. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada por muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, aquela que não será tirada. Quer dizer, a Maria escolheu a parte de alimentar o espírito, aquela que não será tirada. E a gente vai ver, então, essa coisa que é necessária aí. E essa resposta de Jesus, ela foi muito emblemática, porque no tempo de patriarcado, onde as mulheres se limitavam à cozinha, Jesus avalizou o comportamento de Maria de estar buscando
conhecer mais sobre os seus ensinamentos, sobre o conhecimento da teologia que Jesus trazia naquele momento. Foi uma quebra de paradigma, porque isso não era comum. O comum seria ele pedir para a Maria se retirar e ajudar a sua irmã, seguindo os preceitos da época. Então, a gente vê que Jesus ele também estava, durante a sua trajetória, quebrando os paradigmas, apresentando novas formas de viver, apresentando para cada um de nós o que era importante na nossa vida, né? E seguindo, então, o nosso encontro de hoje, a gente pode tirar algumas questões aqui sobre o que aconteceu. Nessa perspectiva histórica aqui, é interessante a gente perceber que a relação do que aconteceu com Marta e Maria naquele momento revela o conflito que nós vivemos. Todos nós vivemos no dia a dia, que é aquele conflito entre o fazer, nós somos condicionados, nós somos levados no nosso cotidiano a fazer, executar. Então, entre o fazer no nosso exterior e o ser, né? Nós sermos nós mesmos, nos conhecendo, sabendo das nossas próprias necessidades, ver o nosso lado interior, o nosso lado espiritual, que a nossa alma precisa. Então, diariamente nós vivemos nesse embate entre o fazer e o ser. E sabemos que não é fácil estabelecer um equilíbrio nesse conflito. Então, se a gente for observar o que essas duas irmãs representam simbolicamente para nós, que arquétipos Marta e Maria representam. Então, a Marta, aquela que estava vinculada ao fazer, ao executar a rotina diária dos seus afazeres domésticos, ela representa essa nossa preocupação excessiva com as coisas do mundo, em cumprir uma rotina material, mesmo nós sabendo que é transitória, né? A agitação do mundo, o imediatismo da nossa vida material. Nós buscamos trabalhar para receber recursos, para o nosso bem-estar cotidiano, e o que nos sobra, a gente investe no nosso bem-estar. Em alguns momentos, nós até investimos no supérfluo, porque nós queremos o conforto material, esse imediatismo de estar bem, de parecer bem, de nos apresentar bem naquela sociedade em que nós convivemos, faz com que muitos de nós tenhamos uma vida muito pesada, muito puxada na relação, no trabalho do mundo, nas coisas do mundo, sem tempo para buscar esse refrigério da alma. Alguns de nós têm dificuldade até de fazer uma meditação, que depende de nós mesmos, dentro da nossa casa ou no local que nós estivermos, aquele momento de a gente parar, de cessar o pensamento buliçoso e focar no nosso íntimo para acalmar o nosso espírito. Muitos de nós têm dificuldade de fazer essa parada estratégica. E não está errado, porque nós estamos envolvidos no mundo. O que seria correto é a gente perceber essa dificuldade e buscar essa alimentação, esse pão para o nosso espírito, que é o que Maria representa como arquétipo nessa história. Ela simboliza essa busca pelo pão espiritual. E para que a gente tenha acesso a esse pão espiritual, a gente precisa aquietar o nosso corpo, aquietar a nossa mente, para observar e absorver o que é eterno e perene para nós. Eu não sei se vocês já se perceberam em alguns momentos em que a gente está, por exemplo, aqui nessa palestra, né? Nós estamos conversando aqui sobre um tema, mas o nosso WhatsApp dá um sinal de que chegou uma mensagem. É muito comum a gente virar o nosso olhar
para este aparelho aqui e verificar, pelo menos, quem foi que mandou a mensagem. A gente pode não ler, mas a gente quer saber, porque dependendo de quem mandou, a gente vai parar o que está fazendo e vai ler. Porque nós temos aqui hoje um obsessor. Né? Eu fico brincando que eu digo isso é obsessor. É um obsessor cruel, porque nós estamos totalmente refém deles. Né? Uma vez, eu aqui em casa, eu converso muito com o meu marido, conversava com minhas filhas. Quando eu vou para a fundação para realizar alguma atividade, eu digo, olha, eu não vou atender o celular durante a atividade. Em alguns momentos, nós estamos até em atividades mediúnicas, a gente não vai poder atender. Aí meu marido disse assim, e se for uma emergência? Você não vai poder, eu digo, chame o SAMU, é 192. Se for uma emergência, quem tem que ser acionado é o SAMU, porque ele vai chegar mais rápido do que qualquer um de nós. Parece frieza, mas é bom senso, para que a gente deixe de ser refém deste aparelho aqui. Esse aparelho afasta famílias, muitas vezes nós estamos na nossa casa, todos numa sala e todo mundo se comunicando com o exterior, com os que estão fora, esquecendo de comunicar com os que estão conosco. O necessário da nossa vida, essa convivência que nós devemos ter com aqueles que formam o nosso núcleo familiar, aqueles que nós escolhemos para dividir a caminhada nesta encarnação. Então, nós precisamos encontrar tempo de qualidade para ficar com eles. Isso não quer dizer que só estamos vivendo bem se estivermos todo o tempo com o nosso núcleo familiar. O que nós precisamos fazer é estar bem com eles, diretamente com eles, com atenção direcionada a eles, quando nós paramos esses momentos de encontros familiares, certo? Então, o nosso conflito de todos nós encarnados, é esse entre a gente buscar o equilíbrio entre a vida material, ao cotidiano, que é necessária essa vida de relação. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos participar das atividades sociais, das atividades religiosas, precisamos encontrar um tempo adequado. Eu sou profissional de saúde, como vocês sabem, e há muitos anos um padre chamado Maslow, ele fez um estudo sobre as necessidades humanas e viu que muitos de nós ficam nessas atividades básicas e não buscamos atender as outras necessidades. E aqui é menos alcançada, no topo dessa pirâmide, essa necessidade de encontro com o divino, seja qual for a religião que nós professemos. Então, nós deixamos por último esse encontro com o divino. E esse encontro, né, é que faz com que a gente pacifique o nosso espírito para viver em paz, viver mais pacificamente a nossa vida no dia a dia. Porque quando nós estamos nos relacionando com os benfeitores espirituais, quando nós estamos absorvendo os ensinamentos da nossa doutrina, da religião que a gente professa, que a gente crê no Evangelho do Cristo e a gente absorve o que foi ensinado, a gente começa a encontrar pacificação interior no dia a dia. Vamos seguir, então, ver o que é que nosso slide traz mais. Né? Aí eu perguntei assim, esse cenário de Marta e Maria é o cenário atual? Eu já falei para vocês, a pergunta que eu fiz, esse episódio é um fato isolado? É uma história da Bíblia? Ou é um espelho da nossa rotina? Por que que nós nos sentimos tão cansados como Marta se sente, mesmo quando estamos fazendo certo, quando estamos cumprindo a nossa rotina diária? Lembrando que Jesus não condena o trabalho, mas aponta para a gente a dispersão da alma, mostrando que no nosso tempo, nós temos tempo, podemos ter tempo para tudo, mas precisamos ter o tempo para o encontro com nós mesmos e com a divindade. Esse é o grande exercício, né?
E quando a gente não consegue encontrar esse tempo adequado, o que é que pode acontecer, né? Existem explicações para o que pode acontecer conosco quando a gente não encontra esse tempo de qualidade para o nosso auto-amor, o nosso autodescobrimento, o nosso tratamento espiritual. Existe explicação para que a gente não se sinta bem, que seja clara, que a gente consiga compreender? E eu digo que sim, a própria doutrina nos mostra isso, né? Então, na perspectiva científica, a gente tem algo chamado causa, efeito e sintonia. Quem de nós não conhece, não deixou de ouvir falar na famosa lei de causa e efeito, né? Então, a lei de causa e efeito aí é um dos princípios básicos da doutrina espírita, e essa lei, quando nos é explicada e a gente compreende, que a gente estuda, a gente percebe que nas nossas ações, aquilo que a gente faz, tudo que a gente, como a gente age, como a gente fala, como a gente pensa, nós emitimos vibrações, né? E essas vibrações, dependendo do tipo que elas são liberadas, elas podem causar reações em nós mesmos, por conta da sintonia, e causar efeito no outro. Alguém a que a gente se dirige, quer seja por meio de uma fala, de um diálogo, quer seja por meio de um pensamento. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar a doutrina, que chegou naquela parte que falaram de ideoplastia, eu fiquei assustadíssima. Lá, lá no livro dos Espíritos, não lembro a questão agora, mas que o Kardec recebe a resposta de que quando a gente pensa em algo, aquilo se plasma imediatamente como se fosse um cenário no plano espiritual. Então, por meio dos fluidos que estão ali, nós plasmamos o nosso pensamento. E quando o nosso pensamento ele tem uma baixa vibração, mesmo que a gente não leve a atitude que pensou adiante, a gente já liberou energia, já ressentiu a vibração em nós mesmos, e se a gente pensou de forma indevida em relação ao irmão nosso, ele certamente deverá receber alguma vibração através desse nosso pensamento. Porque o nosso pensamento ele é mais rápido do que o som, do que a luz. Ele chega imediatamente ao outro. Então, quando falou em ideoplastia, que bastava pensar que o quadro já era formado, mostrando que a gente precisa ter uma higiene dos nossos pensamentos, porque o nosso pensamento gera a vibração e a vibração repercute em nós mesmos e no outro. No caso da Marta, ali, quando a Marta começa a ficar inquieta e incomodada, ela teve a se preocupar porque a irmã não estava ajudando com ela começou a ter inquietude mental. Ela ficou tão incomodada que ela foi lá pedir que Jesus mandasse a irmã ajudá-la. Imagina a estatura espiritual de Jesus lá, fazendo a sua preleção, e ela, com a intimidade que tinha, foi lá e disse, olha, manda minha irmã me ajudar, que eu estou trabalhando sozinha. Né? Então, você veja como ela ficou inquieta ao ponto de se dirigir e pedir a ajuda da irmã. Então, quando nós pensamos, ou quando nós falamos alguma coisa, a repercussão. Por exemplo, se a gente, no nosso ambiente de trabalho, né, existe sempre alguém que gosta de vir comentar algo a respeito do colega, a respeito da vida alheia, fazer um comentário que
não é cristão, aquele comentáriozinho malicioso ou cheio de segundas intenções. Quando essa pessoa vem comentar no grupo algo sobre alguém que está ausente, a repercussão em todos os presentes ela é instantânea. Porque mesmo que digam que nós gostamos de escutar fofoca, todos nós é gerado uma inquietude. E o que é que nós pensamos? Se fala dessa pessoa, vai falar de mim. Nós começamos a ter aquela pessoa sob suspeição. E esses nossos pensamentos de suspeita chegam em forma de vibração para aquela criatura. E ela se sente observada e acuada. Então, você vê como a causa e o efeito, ela é um ciclo vicioso. Se a gente não quebra por meio de um comportamento cristão, por meio de uma prece, a gente vai ter essas repercussões. Quando nós, da mesma forma, quando nós praticamos uma atitude de generosidade. Quando a gente faz, existem inclusive vídeos aí, né? Que você realiza um ato de generosidade e você não espera daquela pessoa lá retribuição, mas você, mais adiante, alguém tem reciprocidade contigo. E esses vídeos que aparecem aí, as pessoas, cada uma vai recebendo uma reciprocidade mais adiante de forma inesperada, mostrando que gratidão gera gratidão, né? E isso é a energia que é liberada, que ela vai nos atingindo no outro. A questão da sintonia, nós sabemos que, vamos falar aqui, por exemplo, dos médiums, né? Todos nós, ao nos predispormos ou nos colocarmos à disposição para o intercâmbio mediúnico, a gente tem mais facilidade de dar comunicação de um tipo de espírito do que de outros. É muito comum na casa espírita, não sei se aí no Bezerra de Menezes acontece assim, mas lá na FAC acontece, muitos médios têm receio de dar comunicação do dirigente espiritual da casa. Sente-se receoso, tem medo, não se acha capaz. Diz que não consegue entrar em sintonia. Mas todos nós, médios, temos uma capacidade tremenda de dar comunicação de espírito sofredor. Eu estou mentindo, gente? Porque a gente se sintoniza, porque dentro das nossas pequenas imperfeições, é mais fácil sintonizar com aquele mais imperfeito do que com aquele um pouco mais evoluído do que a gente. Isso é a questão da sintonia. Então, a sintonia pode fazer com que a gente quebre energias através da sintonia com o bom e com o belo. Né? Então, estamos aqui e temos algum pensamento inadequado, algum pensamento pesado, algo ruim. O que a gente vai fazer para quebrar a sintonia? Uma prece, um cântico, né? Tirar a nossa mente daquele pensamento, quebrar a sintonia com aquele pensamento. Eu coloquei aqui, neste quadro, que está aqui na tela, vocês veem aí, o nível de consciência foi estudado por um pesquisador chamado Hawkins, chama-se escala de Hawkins, o nível de consciência. E ele estudou esses níveis de consciência através com base na cinesiologia, que é assim, o estudo dos movimentos. O que é que ele fazia? Ele estava com as pessoas e ia tratando de temáticas relacionadas a situações que geravam, naqueles que estavam ouvindo, algumas emoções.
Como, por exemplo, aqui aparece algumas: medo, raiva, tristeza, né? E aí, ele media pelas reações do músculo do braço. A cinesiologia estuda essa mecânica do movimento. Então, as reações musculares que os indivíduos tinham com aquelas temáticas eram registradas. E ele percebeu que a maioria das pessoas estão no nível de até 200, que é uma frequência de força, é um esforço muito grande que nós fazemos para controlar nossos desejos, nossos medos, nossa raiva, né? O nosso orgulho. Não é difícil a gente, no dia a dia, ter um controle, a gente está bem, bem, bem. Basta alguém falar algo que a gente não gosta, a gente já se sente incomodado. Já é um mal-estar. E isso é muito natural ainda em nós, porque estamos aqui, exercitando para melhorar. E ele diz, olha, a maioria da humanidade, o máximo, vive na média dos 200, que é o de coragem. Quando você começa a perceber as suas reações nesse exercício de mal-estar, de força, de reações negativas, e você começa a ter coragem de buscar mudar, a coragem de mudar, né? E isso é um exercício, e a gente só consegue isso através do autoconhecimento. A gente começa a perceber, então, o que nós temos, o que é necessário para o nosso bem-estar, e começa a buscar observar o que nós podemos fazer, então, para aprimorar as nossas emoções. E aí, esse pesquisador disse que quando você chega a esse nível de coragem, você começa a exercitar outras emoções, né? A ter outros sentimentos. Aí você vai ter boa vontade para com o outro, você vai ter aceitação para as dificuldades da vida, a perceber que o seu irmão tem alguns defeitos, mas que também tem virtudes, da mesma forma que você tem defeitos e virtudes. Você vai começar a ser mais bondoso para com aqueles que lhes rodeiam, vai num crescendo de evolução desses sentimentos que muitos ainda de nós não conseguimos chegar, né? Exercitar o amor para com o próximo, isso são aprimoramento dos sentimentos. Segundo Hawkins, poucas pessoas chegaram ao nível mais elevado, que é o nível de 800 a 1000 movimentos, né? E dessa frequência vibracional. A única criatura aqui na Terra que chegou a esse nível de 1000, segundo ele, que ele não examinou, mas pela sua religiosidade, foi Jesus, que é o governador do nosso planeta. Diz que o Buda, pelos seus comportamentos, uma avaliação a longo prazo, né, retrospectiva pelas leituras, diz que Buda chegou a 800. Mas a maioria de nós está nessa busca de coragem, nós estamos na coragem de tentar mudar. E esse é o nosso exercício. E a chave da mudança é essa. Diz que para chegar ao nível de paz, de sentir a paz, diz que 1 em cada 10 milhões de pessoas é que já consegue sentir a paz interior, né? Nós, os outros, nós temos momentos de pacificação íntima, mas ainda não vivemos a paz interior. Então, para a gente ver como é complexo essa questão. E isso é a física da alma mesmo, que a sintonia e a frequência do nosso pensamento e dos nossos sentimentos, ele pode repercutir em nós mesmos e naqueles que estão próximos. Em nós mesmos, nós podemos ter efeitos psicossomáticos. Não sei se algum de vocês já teve reações alérgicas emocional.
passando por um momento de dificuldade, de desafio, aí começa aquela coceira no corpo. Algumas pessoas têm reação psicomática dessa forma, com alergias, outros com gastrite. É um ponto muito fraco das pessoas de sentirem dor de estômago intensa quando estão passando por um momento desafiador. Tem outros que é na garganta, sente rouquidão. Tem gente que fica com a garganta apertando, aí vem uma faringite, fica rouco e não consegue se comunicar. São reações psicossomáticas a nosso campo vibracional. Nós alteramos a onda da nossa mente, quando a onda, quanto mais qualificada, mais bem-estar nos traz. Quando a onda de pensamento é menos qualificada, causa um ruído mental. Vê que eu coloquei uma figura de uma pessoa que o ruído mental é tão intenso que a pessoa não consegue raciocinar. E algumas pessoas que não cuidam de se reequilibrar podem ter transtornos emocionais, transtornos mentais de gravidade, se ele não consegue retornar a momentos de equilíbrio. E aí, o benfeitor Emmanuel diz o seguinte: quando nós estamos com esse ruído mental, nós temos dificuldade de captar as intuições que vêm dos amigos espirituais, que vêm do nosso anjo da guarda. Eles, ao chegar na nossa mente, ao invés de adentrar ao nosso conhecimento, de clarificar, nós distorcemos os conteúdos. É como se fosse a refração. Vem, bate no vidro e, ao invés de seguir reto, desvia. Desvia a qualidade desta onda que vem de intuição dos nossos amigos espirituais para que a gente se pacifique. Então, esse ruído mental, quando a gente percebe, a gente tem que buscar ajuda, né? A gente busca ajuda em nós mesmos, tentando praticar práticas de mindfulness, de tentar ficar presente, de buscar nos ver, sentir o nosso corpo. A prática da meditação é muito salutar, independente da religião, independente da crença, independente da profissão. A meditação é aquele momento que a veneranda Joana de Anjos diz o seguinte: olha, tu está fazendo prece, está pedindo aos benfeitores, está pedindo ao Pai ajuda, mas tu não para a tua mente para ouvir as respostas. Você não consegue ouvir, porque a mente está ruidosa. E quando a gente não consegue fazer isso sozinho, não é vergonha, não vai nos diminuir. Procurar ajuda até de profissionais, procurar ajuda da casa espírita, procurar ajuda de um amigo querido, de um parente querido, para nos ajudar. Então, a sintonia e a frequência, ela é muito importante para o nosso bem-estar espiritual. Eu coloquei essa foto aqui da televisão com controle remoto, que a gente aperta em teclas diferentes para acessar canais diferentes. Então, nós temos o poder de buscar, trocar a tecla que está batendo, que está ligada na nossa mente. Então, enquanto a tecla da Marta era a inquietude, era a angústia, era o sobrepeso, o da Maria era buscar a sintonia com o conhecimento espiritual que traria paz para ela. E assim somos nós. E assim somos nós. E o tempo está passando, e eu vou aqui. Então, se a gente for para a perspectiva moral do nosso encontro de hoje, a gente tem que tentar ver qual é, então, o bem legítimo e o necessário que Jesus falou, né? Qual é o verdadeiro bem? Eu perguntei aqui, qual é o verdadeiro bem? O que é que vai pesar na nossa balança como bem verdadeiro? Para o mundo,
bem significa bens materiais, né? É o ter, é o acumular, é o supérfluo em algumas vezes. É isso aqui, as coisas materiais. O dinheiro, trocar para um carro maior, buscar uma casa maior, buscar ter um padrão de vida ou oferecer um padrão de vida mais confortável para os nossos. Então, a gente enxerga bens dessa forma, no contexto material. Mas sabemos que o verdadeiro bem, ele está na alma, né? Na alma, no nosso coração, porque trata das nossas relações com o outro, né? Trata das nossas relações com o nosso irmão, com o nosso familiar, aquele ente querido que nós escolhemos estar junto. Então, é começar a observar que é importante, sim, ter um bem-estar material, mas que ele não é a única coisa importante da nossa vida, ele não é o essencial. Então, qual seria o nosso bem legítimo, né? Emmanuel diz para a gente que o bem legítimo é a conquista da nossa consciência de si mesmo, é a gente se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente sabe quais os gatilhos que vão nos desequilibrar. Então, quando a gente percebe que algo que algo vai nos desequilibrar, olha, se a pessoa chegar atrasada na nossa reunião de hoje, eu vou me desequilibrar. E me preparar para que isso não altere a minha onda mental. Porque a gente não sabe o motivo que levou aquela pessoa a se atrasar, né? Também é a gente desenvolver a paciência. A paciência é algo essencial na vida de relação. Porque quem é paciente é benevolente, né? É perceber que nós temos defeito e o nosso irmão também tem. Então, como a gente quer que o outro tenha compreensão e benevolência e paciência para conosco, nós devemos exemplificar esse comportamento de paciência. É desenvolver o perdão, né? Quando a gente começa a desenvolver o perdão nas relações que nos envolvem, traz uma paz íntima muito grande, né? E eu escuto muitas pessoas dizerem, mas como é a única coisa que eu não concordo dos ensinamentos. História de perdoar quem me fez mal. Olhe, eu não quero nem saber que a pessoa, eu quero distante de mim. E Jesus, quando manda amar ao nosso próximo como a nós mesmos, ele sabe que na nossa pequenez, a gente não vai conseguir amar alguém que nos teve uma relação infeliz ou teve um ato infeliz para conosco. A gente não vai ter o mesmo afeto de alguém que nós queremos, que convive conosco, que tem uma vida harmoniosa conosco, que nos trata bem. O que a doutrina nos ensina é que nós não desejemos o mal àquela criatura. E mais ainda, que a gente não fique satisfeito quando acontece algo ruim, algo desairoso com aquela criatura, né? E aí, nessa prática aí, nesse conhecimento de si mesmo e no desenvolvimento de virtudes, é que a gente percebe que o necessário, somente o necessário, é que é essencial em nossa vida. E já dizia Saint-Exupéry que o essencial é invisível aos olhos. Essa frase dele é muito linda, né? Então, o essencial é interno, é a nossa luz que brilha quando nós estamos próximo ao outro. As pessoas percebem quando nós estamos pacificados, quando nós estamos equilibrados, porque as pessoas sentem bem estar ao nosso lado. Enquanto a pessoa está desequilibrada, desarmonizada, a gente sente-se mal em estar ao lado dessa criatura. E eu sei que o nosso tempo está, assim, correndo,
eu me esqueci da hora aqui, deixa eu correr, então, para a gente participar do final. Então, o que a gente faz é um convite à prática, né? Nós não precisamos abandonar os nossos afazeres, as nossas atividades do dia a dia, elas são essenciais, então nós temos que continuar sendo Marta e fazer as coisas do dia a dia, mas precisamos mudar a qualidade da nossa presença. Eu estou na casa espírita, vou me dedicar a fazer muito bem meu trabalho na casa espírita. Eu estou no meu trabalho profissional, eu vou oferecer o meu melhor no mundo profissional. Eu estou com minha família, eu vou ser o melhor parceiro para os membros da minha família. A gente fazendo isso, nós estamos praticando, então, essa busca de ter o essencial valorizado. E a pergunta que a gente quer deixar aqui para cada um de nós é: se o meu mundo exterior desmoronasse hoje, se eu perdesse tudo, o que restaria de legítimo dentro de mim? Né? O que é o meu verdadeiro, o que ficaria de verdadeiro eu? Eu seria uma pessoa que, na minha fé, buscaria o equilíbrio, como aconteceu com Jó, ou eu seria aquela criatura que sairia arrancando os cabelos, dizendo: Deus, por que eu sou tão bom? Que reação nós teríamos, né? Aí eu queria deixar para vocês aqui não é dica, porque aqui nós não estamos dando dica, mas uma prática diária muito simples que a gente pode fazer para ajustar essa nossa sintonia. Então, coloquei aqui, olha, no bom dia, né? Estamos começando o nosso dia. O que nós podemos fazer para ter só vibrar de forma mais positiva? É ajustar a nossa frequência, a nossa sintonia com a bondade divina, né? E como a gente pode conseguir isso? Através de uma prece no início da manhã, ou uma leitura edificante de uma página, de um Vinha de Luz, de um Pão Nosso, de uma obra. Os católicos têm um livro chamado Pão Diário. Existem muitos livros que trazem pequenas mensagens que fixam a nossa frequência num patamar mais elevado. Se a gente começa o nosso dia com essas ações, certamente a gente já consegue elevar um pouco essa frequência do nosso pensamento. Aí, no nosso boa tarde, a gente monitorar o ruído, aquelas coisas que nos inquietam, né? Aí, pela lei de causa e efeito. Então, se nós estamos no nosso trabalho, nós estamos em algum local, se a gente se sente irritado, inquieto, apressado, com mal-estar, pare o que está fazendo. Se movimente, respire, vá tomar uma água, vá tomar um café, troque umas palavras com um colega que você quer bem, quebre essa sintonia com essas vibrações menos positivas. A gente tem que lembrar que o nosso trabalho, que seja trabalho voluntário, que seja trabalho profissional, ele é meio para a nossa sobrevivência ou para nossas ações no bem. Mas a nossa paz interior é o nosso bem legítimo. É ela que nós temos que preservar. Eu tenho um ditado que eu aprendi há muitos anos com minha avó, para dizer assim: olha, minha filha, em alguns momentos de discussão, é melhor ter paz do que ter razão. Então, se a discussão tá seguindo, fica calada, deixa o outro falar, deixa achar que tem razão, prefiro ficar em paz. E isso me marcou. E eu comecei a exercitar com muito mais frequência na maturidade, porque quando a gente é mais jovem, a gente é mais impetuoso. Mas quando você vai amadurecendo, você vai conseguindo ter essas paradas reflexivas aí e lembrar que a paz é o nosso bem legítimo. E no nosso boa noite, é o balanço do bem legítimo, né? É o autoexame que a gente pode fazer na hora que a gente for dormir, antes da nossa prece, fazer a pergunta assim:
o que eu construí hoje, o que eu fiz no meu dia de hoje. O que é que eu fiz hoje que a morte não pode me levar? Então, o objetivo é a gente avaliar como viveu o dia. Então, essa reflexão, Santo Agostinho já mandou a gente fazer, ela é essencial, porque a vida, ela é bela, a gente precisa buscar desfrutar deste presente, que é o maior presente que a divindade nos deu, que é a nossa vida. Para encerrar, eu gosto muito do Lenine. Ele tem uma música que ela me toca bastante. Vou ler para vocês aqui, porque eu não sei cantar. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara, ela é tão rara que a gente tem que buscar vivê-la da melhor forma possível, meus irmãos. Muito obrigada. Muito lindo mesmo. Obrigada. Maravilhoso. Muito bom. Sua palestra foi linda. Após a palestra, vamos ver agora se alguém que deseja fazer alguma pergunta, algum comentário, ou alguém que eu estou falando, dos nossos amigos que estão nos assistindo. Bem, boa noite. Só realmente agradecer. A palestra da Josi sempre é repleta de novas informações. Essa escala aí eu achei fantástica, esse estudo. E o final com a música Paciência do Lenin, então, que eu já compartilhei num bom dia em algum momento aí para os grupos. Então, a gente pode dizer que hoje você fez a barba, cabelo e bigode. Perfeito. Obrigado. Alguém mais? E aí? Silêncio? Então, nós vamos agora para a prece final. Vamos convidar a dona Iracilda, que é minha irmã, que está aqui ao meu lado, para fazer a prece final. Amigo Jesus, obrigada por esse grande momento que nos foi concedido para participarmos deste assunto, qual muito bonito e um grande aprendizado. Abençoa cada um de nós e todas essas atividades que são realizadas, que nós possamos nos esforçar para pôr em prática conosco mesmo. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Tchau para vocês, então, queridos. Então, boa noite. Um abraço bem forte para a senhora. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Um abraço. Volte sempre.